Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é um balanço do Farol Brasil em 2025. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que durante todo o ano ajudou, fortaleceu o nosso canal. Seja você que ajudou de maneira financeira, seja você que ajudou de maneira financeira ou assistiu, divulgou, recomendou, compartilhou os vídeos do canal. Muito obrigado. A gente não teria alcançado os números que a gente alcançou esse ano sem vocês. Então vamos lá, galera. Chegamos no último vídeo de 2025. Tá acabando o ano. Aleluia. Aleluia. Esse ano foi um ano muito especial. Antes da gente falar de números, porque hoje a gente vai falar muito de números, pode me chamar de Bruno Formiga, hoje vai ser estatística que só a porra, e a gente precisa fazer uma análise política. Vamos lá. Qual é a análise política? A partir da vitória do fascista, golpista e bandido Jair Bolsonaro, houve uma radicalização, ainda que na maior parte das vezes discursiva, da esquerda brasileira. É natural e esperado que os partidos progressistas na oposição radicalizem um pouco seu discurso, né? Tirem do armário um programa keynesiano, desenvolvimentista, às vezes até falando de socialismo. E durante o governo Bolsonaro, você teve também a explosão dos canais marxistas na internet, né? Então a agitação e propaganda marxista cresceu e cresceu muito mesmo. Quando o presidente Lula ganha em 2022, a gente fez uma análise, a gente fez uma aposta que era o seguinte, existia uma grande coesão na esquerda brasileira, numa frente anti-Bolsonaro, que acabou juntando marxista, petista, desenvolvimentista, liberal de esquerda, nacionalista e por aí vai. Essa grande frente, essa grande coalizão iria se desfazer e o campo marxista brasileiro iria perder um pouco de alcance e tração, e ficaria claro para todo mundo que a gente tinha avançado nos últimos anos muito mais na agitação e na propaganda do que na organização popular. E isso iria trazer desafios e contradições para esse ecossistema de comunicadores marxistas. Essa foi a análise que a gente fez. Combinado a isso, ainda em 2023, primeiro ano do governo Lula, quando foi apresentado o projeto do novo teto de gastos, né, chamado de arcabouço fiscal ou de regime fiscal sustentável. E aí, lembrando, a gente recomendou esse texto o ano inteiro. Tem um texto do Antônio Martins, A Cruzada de Fernando Haddad contra a Saúde e Educação, que explica muito bem o que é o novo teto de gastos e por que ele é uma tragédia para o país e para a classe trabalhadora. Bota na tela, Maxwell. Também tem um texto muito importante do professor Pedro Paulo Bastos, Neoliberalismo, a Alternativa, publicado no site A Terra Redonda, que também é muito bom, muito qualificado para entender os problemas do novo teto de gastos. Pois bem, quando foi apresentado o novo teto de gastos e foi aprovado com um silêncio quase geral dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, ditos de esquerda, dos parlamentares, ditos de esquerda, salvo exceções como Tarcísio Mota, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim, Glauber Braga, Natália Bonavides e por aí vai. Qual foi a conclusão teórica que a gente tirou? A gente vai ter uma situação em que várias categorias de trabalhadores e trabalhadoras vão ser afetadas diretamente pela instituição do novo teto de gastos. O governo Lula vai entrar em contradição direta com várias categorias organizadas e vai se abrir um campo político de intervenção muito grande frente a setores da sociedade brasileira que já são organizados, mas que não são hegemonizados ou dirigidas por marxistas. Foi a partir desta análise que a gente reformulou o projeto teórico do nosso canal, o projeto comunicacional do nosso canal. Até 2022, meu canal aqui era um canal fundamentalmente de propaganda. Era um canal com vídeos longos, com muita densidade teórica, vídeos de 1 hora e meia, analisando o livro. Inclusive, até hoje, os vídeos mais vistos do canal, usados em formações, em sindicatos, em escolas e universidades, é vídeo analisando o livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, botando aí na tela, Maxwell, o livro analisando o livrinho do Achille Mbembe, Necropolítica, vídeo analisando o livro do Ciro Gomes, vídeo debatendo o humanismo revolucionário radical de Frantz Fanon e por aí vai. Então a gente decidiu fazer uma mudança. A gente decidiu que era fundamental, sem que o canal
perdesse a qualidade teórica, a densidade teórica, fazer mais vídeos conjunturais. Ter um impacto imediato nas lutas que estavam acontecendo e interferir muito mais no debate sobre política econômica e sobre as políticas governamentais em curso. Combinado a isso, mudar o eixo do canal para debater fundamentalmente o Brasil. Não significa deixar de debater a questão palestina, a luta anti-imperialista no mundo, os enfrentamentos entre China e Estados Unidos, a América Latina, a situação da luta de classes nos Estados Unidos, a história do movimento socialista, teoria e por aí vai. Mas dar um foco no Brasil e uma abordagem com um peso muito mais conjuntural. Quando a gente fez isso a partir de 2023, isso deu de imediato um resultado político, mas demorou para ter um resultado quantitativo, de números. Então, claramente, em 2023, 2024, anos muito conturbados, né, com o processo de racha no PCB, criação do PCBR, eu mudei de casa, né, morava lá no centro da cidade, me mudei, casei, tive uma série de mudanças pessoais e por aí vai, mas claramente foi uma mudança que para mim foi muito acertada, porque esta mudança foi aos poucos consolidando o nosso canal como um espaço de referência para sindicatos, movimentos sociais, categorias de trabalhadores e trabalhadoras já organizados que não estavam encontrando expressão na mídia dita alternativa, né? Na mídia governista e muito menos, é claro, na mídia burguesa. Então o canal foi aos poucos virando um espaço de denúncia, um espaço de articulação. 2024, por exemplo, uma porrada de vídeos que a gente gravou foi vídeo a pedido de sindicatos que entraram em contato, falando, não, tá acontecendo isso, precisamos de apoio, divulgação dessa luta e por aí vai. Ainda em 2024, foi ficando claro um fechamento de qualquer espaço de reflexão crítica, de debate sobre os rumos da política do governo Lula, né? Tanto é assim que em outros canais de mídia, né, várias pessoas foram proibidas de dar entrevista. O Davi De Castro foi banido, eu fui banido de vários desses canais, o Gilberto Maringoni e por aí vai. E aí, um belo dia, aqui em Recife, o Mauro Lopes estava aqui em casa almoçando comigo e minha esposa. O Mauro Lopes fez, tu nunca pensou em criar um portal de comunicação, não? Porque tá se fechando um espaço para existir uma mídia de esquerda que tem uma posição crítica frente ao governo Lula. Não existe nada desse tipo. O ICL até tinha algumas figuras, particularmente o dono do ICL, o Edu Moreira, que tem essa leitura mais crítica e tal, mas não existe uma mídia com essa característica, uma mídia que seja vocacionada, defensora da Revolução Brasileira, que faça um enfrentamento à extrema-direita, mas que também não passe pano para as medidas neoliberais do governo Lula e dos governos, né, ou municipais ou estaduais, ditos progressistas. E aí o Mauro Lopes deu essa ideia, eu abracei a ideia, achei muito boa. Então assim, a ideia do Farol Brasil surgiu da cabeça de Mauro Lopes, viu? Ele me apresentou. No dia que Mauro Lopes saiu aqui de casa, eu liguei para Maxwell, perguntei, Maxwell, o que é que tu acha da ideia? Tu acha uma boa ideia? Maxwell falou, eu acho. Eu falei, beleza. Conversei com minha esposa, ela também falou, é uma ótima ideia. E aí é isso, eu basicamente fiquei com isso na cabeça e vamos botar para frente, vamos botar para frente. E aí surgiu o Farol Brasil em 2025, né? O surgimento do Farol Brasil, gente, para mim é um sucesso. E por que é um sucesso? Ele se consolidou como um espaço da esquerda brasileira. Não é líder de audiência ainda, não é o maior portal de comunicação no YouTube, não superou em audiência canais mais antigos, mais consolidados, como ICL, como Brasil 247, mas ele se consolidou enquanto um espaço político da esquerda socialista, comunista, nacionalista, desenvolvimentista, crítica à política neoliberal em curso no Brasil. É um canal que é um canal comprometido com o marxismo, com a Revolução Brasileira, mas que sabe ser amplo para outras correntes de esquerda, sem abrir mão da sua linha mestra, que é o marxismo, e tendo um lado muito claro, né? O canal é de propriedade de um militante do PCBR, então o canal está alinhado com a política do PCBR, divulga a linha política do PCBR, o jornal do PCBR, O Futuro. Inclusive, gente, leiam o jornal do PCBR, viu? O Futuro, todo mês, edição nova. A gente tem um site também que está muito bom, muito qualificado, com uma navegabilidade muito fácil, muito gostosa, vale muito a pena. Bota aí, Maxwell na tela, o site do PCBR. Então, é um canal comprometido com o PCBR, mas que ao mesmo tempo sabe ter uma linha mais ampla, mantendo a independência de classe. A gente conseguiu ser porta-voz de lutas dos trabalhadores da área ambiental que tiveram greve, das universidades públicas, Correios, petroleiros, professores e professoras, Brasil afora, assistentes sociais, trabalhadores da construção civil,
movimentos indígenas. Por exemplo, o Farol Brasil fez a melhor cobertura da luta dos povos indígenas e dos professores lá em Belém do Pará. Aliás, no Pará como um todo. A melhor cobertura do Brasil. Afirmo sem medo de errar. Então a gente conseguiu se consolidar como um espaço da esquerda socialista no Brasil. Um espaço que tem identidade, que tem lado, que tem alinhamento partidário, né? É um canal ligado e subordinado em linha política ao PCBR, mas que também sabe ser amplo e conviver de maneira democrática, na base da democracia operária, com diversas correntes e organizações. Tanto é assim, deu entrevistas aqui no Farol Brasil durante esse ano, militantes do PSTU, militantes do MRT, militantes da CST, militantes da UP, militantes das alas esquerdas do PT, militantes das alas esquerdas do PSOL, do PDT, militantes sem partido, militantes de movimento social, e por aí vai, né? Então foi um projeto que deu muito certo e já já a gente vai ver o reflexo disso na grade de programação do ano que vem. Só que falar de consolidação política do Farol Brasil é pouco, né? Isso é fundamental, isso é necessário, mas o Farol Brasil, ele adota um modelo de financiamento que é muito ousado, né? Porque a gente não tem patrocínio de empresa, a gente não tem patrocínio de governo, nem governo progressista, nem de governo de extrema-direita, por óbvio, e a gente sustenta basicamente com a contribuição de vocês, né? A gente tem aqui o Apoia-se, tem o Pix, tem o mecanismo de membros e tem a nossa lojinha no site jonesmanuel.com.br, que lá tem as camisas para vender. Cada camisa que você compra ajuda a manter e melhorar o nosso Farol Brasil. Só que essa arrecadação não é arrecadação constante, não é arrecadação perene. Quem assina um contrato de publicidade, por exemplo, com o governo federal, sabe quanto vai ganhar todo mês. A gente não tem essa previsibilidade financeira, então é uma coisa que em um mês está muito bem, outro mês caiu, 2 meses está ótimo, 2 meses depois está muito mal e tal. Então, de maneira geral, o Farol Brasil ele foi deficitário e eu sustentei do meu bolso. É isso. O canal só existe porque a maior parte do ano eu banquei do meu bolso a manutenção do Farol Brasil enquanto um projeto jornalístico independente da classe trabalhadora comprometido com a revolução socialista no nosso Brasil. Teve, inclusive, até algumas páginas governistas que me atacaram, porque eu já falei disso publicamente, isso pra mim não é um problema, não é uma questão. Meu grande objetivo de vida é comprar uma casa pra minha mãe, né? É isso, eu não tenho um carro, eu não tenho casa própria, o bem mais caro que eu tenho é um PlayStation, né? Que inclusive não foi nem eu que comprei, né? Foi minha esposa que me deu de presente de aniversário. Mas enfim, o bem mais caro que eu tenho na minha vida é um PlayStation. E aí eu guardo dinheiro, né? Fundamentalmente, dos mais de 30 mil livros que eu já vendi na minha vida, o dinheiro praticamente todo está guardado para comprar uma casa para minha mãe. E o fato de manter o Farol Brasil esse ano talvez tenha adiado um pouco esse objetivo, que ele vai sair do papel. E aí foi uma escolha muito consciente, porque eu acho que é importante para reconstruir uma cultura de uma esquerda radical, combativa, antiliberal, revolucionária no Brasil. Então foi um projeto ousado, foi um projeto que exigiu alguns sacrifícios pessoais, mas que deu certo. Esse dar certo se expressa também nos números do canal, que são os números gerais, tanto dos meus vídeos autorais como dos programas jornalísticos do Farol Brasil. E aqui preste atenção que chegou o nosso momento Bruno Formiga, né? O momento que a gente vai soltar a numerária aqui no canal. Historicamente, desde que o canal foi fundado até hoje, né, lá no final de 2018, o canal teve 69 milhões de visualizações, está chegando a quase 70 milhões. 69 milhões de visualizações de 2018 até agora. Porém, contudo, todavia, em 2025, só em 2025, foram 33,5 milhões de visualizações. Então, assim, das quase 70 milhões de visualizações que o canal tem, praticamente metade foram só esse ano. Esse ano, a gente teve 33 milhões de visualizações no Farol Brasil. É um número impressionante e vale destacar o seguinte: desses 33 milhões de visualizações, 1 milhão de visualizações foram só dadas por recifenses, 1 milhão de visualizações em Recife, e das 50 cidades que mais acompanham o nosso canal, 4 cidades são de Pernambuco: Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Então quero muito agradecer a quem contribuiu com esse número espetacular de 33 milhões de visualizações e agradecer também, é claro, a
todos os milhares de pernambucanos e pernambucanas que ajudaram nesse número, particularmente o número de 1 milhão de visualizações em Recife, que o Farol Brasil teve em 2025. Se o número de visualizações já foi alto, gente, o número de inscritos é isso, né? Impressionante. Durante toda a história do canal, a gente conseguiu chegar ao número de 620, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 620.836 inscritos. Beleza? Só esse ano de 2025 a gente teve 250 mil inscritos no canal. Em 2025 a gente teve 250 mil inscritos no canal. Foi um ano impressionante, de um crescimento assustador, de uma furada de bolha, assim, fora de série. E eu quero muito também agradecer a vocês. Então, nosso canal, ele cresceu muito. Mais do que isso, né? Não só o nosso canal cresceu, como as redes sociais também, né? E aí com destaque, principalmente para o nosso Instagram. Hoje, o nosso Instagram ele tem 1.800.000 seguidores. Ele teria já batido 2 milhões tranquilamente se ele não tivesse derrubado pela meta e não tivesse levado, nos últimos 4 meses, eu levei 4 Shadowbans. Então foi praticamente um Shadowban por mês, e é por isso que o nosso Instagram não bateu 2 milhões de seguidores, mas ele já teria batido se não fosse a sabotagem da meta, o que era esperado, tudo dentro do que é a dinâmica do colonialismo cultural e do papel das Big Techs, né? É isso, zero surpresa. O nosso Instagram já teria batido 2 milhões de seguidores com tranquilidade, né? Mas é isso, quero agradecer muito a você faz parte do 1.800.000 seguidores que a gente alcançou no Instagram, sem falar nos milhares de seguidores no Facebook, no Twitter, no TikTok. Eu tenho um TikTok, viu, gente? Inclusive, bota aí Maxwell na tela. Quem eventualmente for do TikTok, acompanhe lá, que vale a pena também. Vale destacar também um crescimento que não é só quantitativo, mas é qualitativo no sentido de que esse ponto é muito importante. Durante um período desse ano, a gente foi a figura política no Brasil inteiro que mais cresceu nas redes sociais, né? Saiu uma pesquisa numa coluna da Folha de São Paulo que mostrou que nós tivemos um crescimento político na internet, nas redes sociais, maior do que o Nicolas Ferreira, maior do que Lula, Boulos, Erika Hilton. Não é que a gente é a pessoa com maior número de seguidores, é que nós fomos a pessoa que mais cresceu ali, pegando o final do primeiro semestre e primeiros meses do segundo semestre. Então a gente foi a pessoa que mais cresceu no Brasil. E essa mesma reportagem da Folha de São Paulo fala, inclusive, que nos mais de 100 mil grupos de WhatsApp que eles monitoram, nosso nome esteve entre os nomes mais comentados da política brasileira. E assim, a lista lá era só gente com um mandato, ministro, presidente, ex-presidente, era Erika Hilton, Fernando Haddad, Lula, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Damares e eu, né? O único sem mandato. Então a gente conseguiu um alcance digital gigantesco. Inclusive, Maxwell, esse vídeo da Folha de São Paulo, se tu eventualmente achar, me manda aí, por favor, que eu quero postar na retrospectiva pra galera relembrar disso. Também saiu uma pesquisa, né, feita por um grupo de estudos ligados ao UFRJ, mostrando que uma pesquisa feita em 9 estados do Brasil, né, entre o eleitorado público de esquerda, progressista, quando perguntado qual político as pessoas se identificam, né, aí aparece o Lula em primeiro, nenhum, o PT como terceiro, a Erika Hilton com 6,6, o Guilherme Boulos com 4,4 e eu empatado com o Guilherme Boulos com 4,4. Então a gente ganhou uma dimensão nacional gigantesca e aí, inclusive, quero agradecer muito a todo o carinho, toda a energia, toda a força que a gente teve Brasil afora. Esse ano, por incrível que pareça, para quem tá chegando agora, foi um ano que a gente viajou menos, né? Para fazer atividades, comparado com 2024. Porque acabou que esse ano eu fiz muito debate, muita entrevista, muito podcast. Então eu fiz menos atividade em sindicato, em ocupação urbana, ocupação rural, em universidade, em livraria. E acabei fazendo bem mais entrevistas, mas mesmo assim a gente viajou pra caramba, fez atividades em vários estados, em várias cidades, lotou vários espaços, recebi um carinho gigantesco nas ruas. Quero agradecer a todo mundo. Eu sei, inclusive, que essa confiança, esse carinho, esse reconhecimento não é uma confiança individual, não é um reconhecimento para um indivíduo, Jones Manuel. É o que a gente representa. Eu sou comunista, sou militante do PCBR, eu defendo a Revolução Brasileira, eu defendo uma política proletária da classe trabalhadora, uma crítica radical ao sistema capitalista,
uma compreensão dos limites do parlamentarismo burguês, da política burguesa, uma crítica a esse pseudo-possibilismo, né? Essa coisa, o que tá fazendo é a única coisa que dá para fazer, porque se quiser mais, se reclamar, o fascismo vai voltar. Então, a crítica aos limites dessa miséria política que está colocado na democracia burguesa no Brasil. Isso é reconhecido, inclusive, por militantes de outras organizações. Então, as tretas na internet, às vezes, geram muita fumaça, né? Mas nas ruas, nos protestos, nas passeatas, nas atividades, a gente recebe o carinho gigantesco de militantes do PT, do PCdoB, do PDT, da UP, do PSTU, das diversas correntes do PSOL, do Levante Popular, dos maoístas, enfim, dos anarquistas, diga-se, inclusive esse ano, eu acho que foi o ano que foi uma relação pacificada no passado, por algumas desonestidades, mas também por erros meus, eu não estou me eximindo dos meus erros, tinha uma certa treta ali com os anarquistas e tal, mas esse ano foi uma relação que acho que com os companheiros e companheiras anarquistas foi uma relação que foi pacificada. Temos divergências, é claro, somos de correntes políticas diferentes, mas o carinho, a troca de ideias e tal, inclusive em umas 4 oportunidades eu acabei encontrando companheiros que são anarquistas em mesa de bar, depois de atividade a gente trocou uma ideia, conversou e tal. Então, agradeço. Tamo junto demais. Foi um ano para ficar muito feliz, né? Então, o Farol Brasil está consolidado. O Farol Brasil é uma realidade. O Farol Brasil vai continuar e vai crescer para 2026. E aí, em 2026, a gente conseguiu estabelecer um modelo em que foi possível criar programas com menos custos pra gente. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre folha de pagamento, custos e tal, porque eu acho que não cabe. Algumas informações são informações internas para quem trabalha com a gente, mas o que a gente conseguiu estabelecer para ano que vem foi o seguinte: presta atenção na quantidade de programas que a gente vai ter. A gente vai ter os meus vídeos autorais, né, que vão continuar. Aí a gente vai ter o Manhã Brasil, toda manhã, né, conduzindo o nosso noticiário. A gente vai continuar tendo o Noite Brasil / Cultura Brasileira, todas as noites fazendo o acompanhamento, a análise crítica das notícias com várias entrevistas. A gente vai ter O Mundo ao Seu Alcance, com o Ricardo Leães. E aqui esse ponto é importante, veja, Euclides é meu amigo, trabalha aqui comigo, inclusive quem faz os cortes dos vídeos do canal, os rios, é o Euclides. Ele tinha um programa aqui, a gente não brigou, não teve treta, nada, tudo tranquilo. O Euclides simplesmente não tá com tempo para tocar o programa dele aqui no Farol Brasil e tá se dedicando ao canal dele, que inclusive se inscrevam, gente. O canal do Euclides é muito bom, eu acompanho. Então o Euclides não tem mais programa aqui para 2026, mas não foi treta, viu, gente? Tá tudo bem. A gente tá no mesmo grupo de amigos, resenhando lá e por aí. A última vez que eu fui em São Paulo, voltando do Vietnã, junto com o Maxwell, a gente foi lá na casa de Euclides, tá tudo certo. Mas o Ricardo Leães vai assumir agora um programa sobre geopolítica. O Ricardo Leães é um cara muito bom, muito qualificado. Quem não conhece, precisa conhecer. É um cara que eu admiro, que eu tenho um total respeito e confiança, que vai tocar um ótimo programa. A gente vai manter o Dialética do Pop com Eribaldo Maia, que é um sucesso absoluto, né, aqui no nosso Farol Brasil. Mantém e se renova o Vozes Livres, né, programa com Livres Cooperativa, que foi um sucesso também nesse 2026. Vídeos, inclusive, que acabaram sendo, em vários aspectos, os mais acessados, mais comentados da programação do Farol Brasil. Vai manter também o Entre Linhas, programa em parceria com a Ruptura Editorial, vamos decidir quando é que volta, tem detalhes a serem fechados. O Entre Blocos, em parceria com a Estrela Vermelha, inclusive foi com a Estrela Vermelha que a gente foi pro Vietnã, eu e Maxwell. O Giroflex Brasil, revista do movimento policiais antifascistas, né, que é um programa para fazer o debate sobre segurança pública que vai ser tocado pelos policiais antifascistas. O Brasil Avivado, programa tocado pelos camaradas da revista Zelota, que é um grupo de evangélicos de esquerda, faz um debate crítico sobre os fenômenos ligados à religião e à vida coletiva. Então vamos ter um programa aqui só para debater as diversas questões ligadas à religião no Brasil e no mundo. Vamos ter um programa também em parceria com Outras Saúdes, que quem acompanha aqui o canal viu que eu citei o ano inteiro, né, textos do Outra Saúde, que é por assim dizer, uma coluna do Outras Palavras, que quem acompanha aqui o canal viu que a gente citou também o ano inteiro. A gente vai ter A Hora dos Trabalhadores, tocado pelo Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul, proposta da minha querida camarada Ana Paula Almada, né? Então vai ser importante. E vai ter também outro programa, que ainda falta fechar os detalhes e tal, não tem nome ainda, enfim. Então, assim, a grade de programação do Farol Brasil em 2026 vai ser gigantesca.
gigantesca. Isso é sucesso, viu, gente? Sucesso, sucesso, sucesso. Mais do que isso, esse ano foi um ano muito especial, porque esse ano a gente transcendeu uma barreira. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Até começo de 2025, a gente era conhecido, a gente era parado na rua, mas era muito mais por uma bolha mais ampliada, no sentido de que quem já era minimamente de esquerda, quem já era minimamente politizado, quem tinha alguma experiência de organização, parava, conhecia, comentava, pedia para tirar foto, trocava ideia. Mas, e aí eu acho que esse exemplo para mim é o mais significativo. Eu e minha esposa, a gente vai todo ano pro Samba Recife, né? Quando a gente ia pro Samba Recife, por exemplo, a gente praticamente não era parado pra a galera pedir pra tirar foto. Era tranquilo. É isso, a gente ia pro Samba Recife, ficava lá, anônimos, curtindo showzinho. Curtindo um showzinho de Jorge Aragão, de Pericão, Pixote, Companhia Limitada, né? Então isso dá muito bem o corte, né? Porque o Samba Recife, por exemplo, é um festival mais popular, que não é tanta cara de um certo público de esquerda ou de um certo público mais cult, né? Por assim dizer. Então era isso. A gente era parado na rua, era reconhecido, mas era uma coisa muito mais de quem estava já organizado e por aí vai. Gente, a gente tá terminando um ano que eu não consigo ir para lugar nenhum mais sem ser reconhecido. É isso, sim. Eu não consigo... Eu garanto a vocês que me soltar em qualquer hoje grande cidade, eu não vou andar 5 minutos sem ser reconhecido, sem ser parado na rua. A gente foi pro Samba Recife esse ano, foi foto que só a porra, tanta gente reconhecendo. E aí a gente faz uma divisão do trabalho, né? Minha esposa, que gosta muito de samba, fica lá sambando e eu fico um pouquinho mais afastado, assim, 1 metro, porque a galera vai chegar o tempo todo para pedir para tirar foto, para trocar ideia. E assim, isso não é uma reclamação, viu? Isso não é reclamação. Tô só relatando como é a vida. Então acho que a gente transcendeu, a gente foi para um nível de conhecimento que hoje em dia a gente é reconhecido pela população no geral, estando organizado ou não, tendo consumo de esquerda ou não, tendo algum traquejo político ou não. Isso acontece todos os dias, tem diversos exemplos. Isso foi fruto, dentre outras coisas, do fato de que esse ano a gente participou de várias atividades que romperam a barreira do mais de 1 milhão de acessos, né, de visualização. E aqui presta atenção, eu não sou o primeiro comunista a fazer isso. Nunca falei isso porque antes de eu gravar esse vídeo, eu tava passeando ontem no YouTube, eu tava vendo os comentários de gente que tava falando, mentindo, que eu falei que fui o primeiro comunista a ter milhões de visualizações. Eu nunca falei isso na minha vida, eu duvido alguém achar. Eu nunca falei nada parecido com isso. Eu sei muito bem que, por exemplo, o Ian Neves tem participação dele em podcast com 1 milhão, 1,5 milhão de visualizações. O próprio Ian tem vídeos, ensaio no canal dele com mais de 1 milhão de visualizações. O Gustavo Gaiofato tem participação dele em podcast sozinho, ou participação dele, o André Roncalho, o Elias Jabu, que tem mais de 1 milhão de visualizações. O Elias Jabu tem debate dele, um debate com a Renata Barreto, por exemplo, tem milhões e milhões de visualizações, 3, 4 milhões, alguma coisa assim. Então, eu nunca falei isso. Quem diz que eu falo isso, tá mentindo. Falando especificamente da nossa comunicação, e aí eu vou pegar um pouco os números dos debates e tal, e eu vou pegar também do final do ano passado, do debate com o Kim Kataguiri e do Caporeso, porque depois do que a gente explodiu esse ano, esses números também cresceram muito. Então vamos de novo para o segundo momento, Bruno Formiga. Bruno, eu sou teu fã, viu? Isso aqui é uma brincadeira, uma homenagem. Eu gosto muito do Bruno Formiga. E aí denúncia. Quem é hater do Bruno Formiga é o Eribaldo, né? E aí, volta e meia, a gente tem debates aqui, né, entre a gente. Eribaldo criticando, atacando o Bruno Formiga e eu defendendo. Eu gosto muito. Mas vamos lá. Vamos pegar de novo a numeralha. A numeralha para vocês entenderem aqui do que a gente tá falando. O debate contra o Kim Kataguiri no Inteligência Limitada tá em 2 milhões de visualizações. O debate contra o deputado Calabreso, o homem do relacionamento aberto, está em 537 mil visualizações. O debate contra o deputado Zé Vitor, do Agro, está em 232 mil visualizações. O debate contra o Wilker, ex-Lion, está em 1.800.000 visualizações. Inclusive, eu ganhei o prêmio do Luigi de melhor debate do ano, viu? Então, quero agradecer aí a Luigi, todo mundo que votou no prêmio Luigi Awards 2025. A gente ganhou o prêmio de melhor debate, né? O debate contra o Wilker, ex-Leão, que foi, segundo um amigo meu, não foi um debate, foi uma lavada de alma para todos os professores e professoras do Brasil. Então quero agradecer
quem acompanhou esse debate. Foi maravilhoso, foi muito divertido, especialmente o Wilker Leão chorando ao final do debate, dizendo que o Rodrigão estava sendo tentado, enganado pelo diabo, porque não pode ser católico e comunista, e eu sou o diabo e tal. Foi ótimo, viu? Foi ótimo, extremamente divertido. Continuando, o debate com o Fernando Stefan Holliday tá com 1,2 milhão de visualizações. A entrevista que eu dei no Podpah tá com 914 mil visualizações. Então a entrevista, minha primeira entrevista no Podpah, inclusive mandar um abraço pro Igão e pro Mítico, foi maravilhosa, tá com quase 1 milhão de visualizações, uma entrevista da gente sozinho, então um resultado muito, mas muito expressivo. Segunda entrevista que eu dei para o Flow, que foi no formato Flow News, tá com 459 mil visualizações. A primeira entrevista que eu dei pro Flow tá com 1 milhão de visualizações, então assim, uma entrevista sozinho pro Flow, bateu 1 milhão de visualizações, que é um número muito, mas muito expressivo. E o debate, um comunista versus 20 conservadores, tá com 3,7 milhões de visualizações. E aqui vem um detalhe. Nesse debate, um comunista contra 20 conservadores, os cortes que a gente divulgou desse debate no nosso Instagram, somados à visualização dos cortes, né, deu mais de 130 milhões de visualizações. O que aquilo explodiu foi uma loucura. Eu lembro perfeitamente, eu saí para um bar lá na Mamed Simões, aqui em Recife. Foi eu, minha esposa, um amigo meu de infância, que há muito tempo a gente não se via, a companheira dele, né? Aí a gente tava num bar, bebendo, conversando, não sei o quê. E o Instagram virado. Atualização. Do tempo que eu saí até o tempo que eu voltei para casa, foram mais de 150 novos mil seguidores só com a viralização dos cortes, antes do debate ir ao ar. Então, assim, foi uma loucura, foi um resultado, assim, maluco, que fez com que a gente furasse a bolha de uma forma inacreditável e, inclusive, impossível de se prever, eu diria, viu? O resultado do debate no YouTube foi bom, foi incrível, é isso, mais de 3 milhões de visualizações, mas o resultado dos cortes do debate nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Twitter e por aí vai, foi inacreditável, foi muito bom. Inclusive, em janeiro agora, eu participo de novo, viu, de um debate 20 contra 1. Então, estamos voltando. E aí, esse é um resumo, né, dos conteúdos que a gente participou em 2025. Tem vários outros debates, a gente fez debate com o Breno Altman, a gente participou de várias outras coisas e tal, menores, mas a gente conseguiu estabelecer vários e vários conteúdos, vários e vários debates, várias e várias entrevistas que passaram facilmente da barreira dos 500 mil, do 1 milhão. Inclusive, se você for pensar o arco, por exemplo, de participações que eu tive no Três Irmãos Podcast, todas elas passaram com facilidade dos 100, 200 mil visualizações. Então a gente conseguiu um patamar de audiência, de visibilidade pública muito importante, que é uma audiência que, de novo, não é uma conquista individual, né? Isso se reflete no crescimento do meu partido, do PCBR, da nossa inserção nas categorias estratégicas, isso se reflete na própria divulgação do marxismo, isso se reflete nos debates sobre a Revolução Brasileira e por aí vai. A gente teve um ano, 2025, um ano de muito sucesso, a gente adotou uma leitura de conjuntura da realidade brasileira e uma correspondente tática comunicacional que deu certo. Para 2026 a gente mantém essa aposta, a gente mantém essa leitura, a gente acha que o Farol Brasil vai seguir crescendo em termos de referência política para várias categorias, crescendo em termos de audiência, crescendo em termos de repercussão, porque ele cumpre um papel necessário, inadiável, que é ter uma mídia realmente independente de governos e de patrões, que tem uma perspectiva crítica com independência de classe e que aponte na perspectiva da Revolução Brasileira. Por fim, eu quero dizer que foi um ano de muitos desafios pessoais, assim. Só para vocês terem uma ideia, esse ano passou a trabalhar comigo 16 pessoas, né? E fazer o trabalho de gestão, de organização de 16 pessoas não é fácil. Quero agradecer pessoalmente Maxwell, que é o gerente, né? A gente brinca, isso é uma brincadeira, viu, gente? Que Maxwell é o CEO da Machiavelli Enterprise, que a gente brinca dizendo que esse é o nome da empresa. E aí, quem não sabe por que Machiavelli não conhece das antigas, mas na época do Facebook, eu usava no Facebook o nome Jones Machiavelli, né? Jones Machiavelli, então tem essa brincadeira aí da Machiavelli S.A. Enfim, é um desafio gigantesco fazer gestão, trabalho com 16 pessoas. Maxwell cumpre um papel fundamental. Não existiria Farol Brasil sem Maxwell, né? Maxwell, ele é
o coração, ele é o esqueleto, ele é o pulmão, ele é o rim, ele é o fígado disso tudo. Então fica um agradecimento aí para Maxwell. Vamos bater uma palma aqui pro profissional. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Palma pro profissional. Um beijo, Maxwell. Te amo. Todos nós amamos você. Maxwell é um sucesso, né? Uma celebridade, uma celebridade. Maxwell não consegue mais jogar pelada em paz, que o povo também reconhece ele na pelada, viu, gente? Só pra vocês saberem. Agradecer também a todo mundo que fez parte do Farol Brasil esse ano, né? Tem muita gente que vocês não conhecem, que trabalha em off, então vocês provavelmente não conhecem a Vicky Pinheiro, que faz a gestão da minha agenda, que não aparece aqui, que eu cito menos. Vocês não conhecem o Luiz Ribeiro, que faz todo o background, toda a gestão de fundo do Farol Brasil durante as lives, que faz os reels aqui que eu gravo no celular. Sabe aquela coisa? Salve, galera, Jônio Manuel na voz e tal. Muita gente não sabia que o Euclides trabalha aqui com a gente também, fazendo os cortes do vídeo do canal, enfim, fora várias outras pessoas que algumas delas, inclusive, não querem serem públicas, enfim, que fazem isso acontecer. Foi um ano muito difícil, porque foi um ano tão agitado, tão cheio de coisas, que eu praticamente não consegui ver minha família. Isso foi o ano da minha vida inteira que eu menos vi minha mãe, o ano que eu menos vi meus sobrinhos, foi o ano que eu menos me diverti. Tem amigos e amigas que eu só consegui ver uma vez, um ano inteiro. Então, uma pessoa que é pública também, não tem problema. Minha querida amiga Luísa, né, que foi inclusive candidata em 2022 junto comigo. Eu só encontrei Luísa uma vez esse ano, rapaz, isso foi uma tristeza. E outras amizades que eu também praticamente não consegui ver. Foi o ano, inclusive, que eu menos malhei na minha vida. O aplicativo, ele dá o número de dias que você malhou, né, e tal. Eu só malhei 80 vezes o ano inteiro. Então fiquei doente, fiquei mais magro, enfim, fiquei sem dormir. Foi o ano que eu mais ganhei cabelo branco na minha vida, tanto estresse, tanta pressão, vários processos judiciais. Inclusive, agradecer também a minha equipe jurídica, que tá tendo um trabalho gigantesco, viu, gente? Porque o que tá chegando de processo contra mim é uma brincadeira. A gente não divulga, a gente não vai dar cartaz pra isso, mas, ó, tenho orgulho, viu, dos processos que eu tô levando, viu? Que é só gente que não presta me processando. E aqui tem ficha limpa, viu? Aqui nunca alguém vai poder dizer que tá me processando ou que eu devo alguma coisa à justiça burguesa porque eu peguei nada de alguém, porque eu fiz o errado. Eu tô recebendo processo por ter coragem de falar o que é necessário. Então agradecer muito também a minha equipe jurídica. Foi um ano, inclusive, que a gente passou a tomar várias medidas de segurança. Foi o ano que eu fui mais ameaçado de morte na minha vida. Foi o ano que várias coisas aconteceram. E aí, gente, tem coisas que acontecem que a gente não pode divulgar. Então, assim, tem várias ameaças de morte que eu não divulguei. Tem várias providências jurídicas que eu não divulguei. Várias coisas aconteceram esse ano que eu não divulguei porque é o recomendável não divulgar. Mas foi um ano muito sinistro que em várias atividades pelo Brasil a gente teve que andar com segurança, né? Porque, enfim, era isso. Tinha um sinal de alerta ali muito claro. Mas fiquem tranquilos, eu não vou morrer. Eu só morro quando acontecer a Revolução Brasileira, né? Eu brinco e minha esposa fica puta com isso, mas eu brinco dizendo que fica tranquilo, amor, que eu só morro quando tiver a Revolução. Aí, quando tiver a Revolução, eu posso morrer, posso descansar e tal, mas evidentemente que é uma brincadeira, que eu quero ver o socialismo construído no Brasil. Mas é isso, não vou reclamar, foi um ano fantástico, foi um ano maravilhoso, um ano que a gente foi muito atacado, muito difamado, muito caluniado, mas aí paciência, é parte do jogo, é parte do esperado, e a gente espera grandes coisas para 2026, assim. Eu não vou falar sobre expectativas de 2026 agora não, isso vai ficar para um vídeo no ano que vem. Esse vídeo já tá muito longo, é o último vídeo do ano. Depois daqui a gente vai sair de férias, vai para Minas Gerais. Então, muita expectativa, né? Passear em Belo Horizonte, em Diamantina, em Ouro Preto, então vai ser fantástico, vai ser fantástico. Amo a comida mineira, amo a cultura mineira, e aí tenho muita expectativa de conhecer Diamantina, né? Porque eu cresci assistindo Chica da Silva, né, com Thaís Araújo, beijo Thaís Araújo, e aí, pô, eu tenho um negócio desde criança, é bagulho assim, bagulho sabe, negócio, sonho de criança. Pô, preciso conhecer Diamantina, né? Preciso conhecer Diamantina porque eu vi Chica da Silva na TV Manchete. E aí eu vou conhecer Diamantina esse ano, então, esse ano não, né? Em 2026, então tô muito feliz. E aí vai ser um descansozinho de 15 dias, 14 dias e tal,
para recarregar as baterias, recuperar 100% minha voz, porque minha voz está meio prejudicada há 2 meses e não sara nunca. Então recuperar de vez minha voz, conseguir inclusive me alimentar bem, dormir bem para recuperar o peso, porque eu perdi peso a partir de setembro. Nunca mais recuperei meu peso normal, então estou abaixo do que é meu peso esperado. Enfim, e 2026 vai ser muita luta, muitos desafios e também muitas conquistas coletivas para nossa classe e muitas conquistas coletivas também pelo projeto que a gente vem defendendo de reconstrução do movimento comunista, de fortalecimento do PCBR, de fortalecimento do nosso papel enquanto uma figura política que faz o debate marxista, que faz a defesa da Revolução Brasileira, que se propõe a ser uma voz em defesa da classe trabalhadora, das lutas de resistência e também das conquistas do nosso povo. Então é isso, gente. Eu só quero agradecer, dizer que provavelmente eu cometi muitos erros esse ano, mas se eu errei foi com a melhor das intenções, tentando acertar, a gente erra. É o que faz a gente humano, demasiado humano. Aí, se tem Nietzsche, hein? Se tem Nietzsche, eita porra. Faz a gente humano e tamo juntos aí pra 2026 pra lutar muito mais, pra errar diferente, né? Porque errar a gente sempre vai, mas vamos tentar errar diferente e pra tentar sempre acertar em busca de um outro projeto de sociedade, né? Em busca do socialismo no Brasil, socialismo no mundo, da emancipação dos explorados e oprimidos no mundo inteiro. Então, desejo que vocês tenham boas festas, não bebam muito, se cuidem, cuidado no trânsito, pelo amor de Deus, se for fazer viagens longas, BRs e tal, cuidado no trânsito. Agora, no Natal, a gente teve mais, se não me falha a memória, foram 1.800 óbitos, né, em viagens pelo Natal, nas BRs federais. Então, cuidado com o trânsito, pelo amor de Deus. Se for transar, use camisinha, viu, gente? Esse negócio de ir no pelo tá errado, viu? Existe DST ainda no mundo, viu? Tem uma juventude aí que parece que desaprendeu a importância de usar a camisinha, e camisinha não é só para evitar gravidez indesejada ou gravidez precoce não, viu, gente? É também para evitar IST, viu? Ainda existe IST no mundo, então sem esse negócio no pelo futebol clube, usem camisinha, se cuidem, fiquem vivos. Em 2026 a gente se encontra, porque a gente vai dar uns passos a mais em busca da Revolução Brasileira, porque como vocês bem sabem, as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Um beijo e bom 2026 para vocês. Tamo junto.